nessa série de mensagens, Gente como a Gente, nós estamos acompanhando alguns episódios da vida do apóstolo Pedro e aprendendo com ele. João capítulo 18, versículos 25 a 27, com o tema O que Deus faz ao fracassado. O que Deus faz ao fracassado. Diz assim o texto: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Irmãos, há alguns sons que nós não ouvimos com muita frequência. Um deles é um galo cantando. A menos que você more na zona rural, aqui na área urbana é muito difícil a gente ouvir de manhã cedo um galo cantando. Você tem que sair da cidade para fazer isso. Galos não pertencem à cidade. Toda a gente sabe disso, nós sabemos disso. Eles pertencem à zona rural, onde eles podem cantar antes do amanhecer, para acordar os dorminhocos com a notícia de que um novo dia chegou. Foi para isso que Deus fez os galos, para servir de trombeta da manhã, para sinalizar que um novo dia chegou, para despertar os dorminhocos de suas camas, para lembrar as crianças que elas precisam se levantar e ordenhar as vacas, enfim, lá na zona rural. Pedro, personagem da nossa série de mensagens, Pedro sabia tudo sobre galos. Afinal, você não poderia viver numa área rural, como era a Galileia, e não se acostumar com o canto diário de um galo. Pedro sabia disso. Ele tinha ouvido galos cantando desde o dia em que nasceu. Ele conhecia o som. O som era tão familiar para ele como hoje para nós é familiar o som de um telefone celular tocando. O canto do galo significava: acorde, levante-se, o novo dia está começando. E ao longo dos anos, eu creio, Pedro tinha ouvido esse som milhares de vezes, milhares. Mas de todos os tempos e de todos os galos, eu tenho certeza que Pedro só lembraria de uma vez, de um galo, de um canto. Foi o que aconteceu naquela manhã de sexta-feira em Jerusalém. O galo cantou e Pedro nunca mais esqueceu o canto daquele galo. Enquanto Pedro viveu, ele nunca esqueceu aquele dia. E veja, ele não cansava de contar e recontar aquela história. Na verdade, ele contou a história tantas vezes, mas tantas vezes, que ela foi escrita pelos 4 evangelistas de maneiras diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram esse episódio, porque eles ouviram falar muito a respeito do episódio de Pedro e o galo cantando. E a história em si, ela foi repetida uma e outra vez pela primeira geração de cristãos. Eles também nunca esqueceram e nunca se cansaram de contá-la. Tornou-se uma das cenas mais conhecidas, mais amadas na história do Evangelho. E por 2000 anos essa história contada, recontada, ela vem sendo embelezada com detalhes vívidos. Por 2000 anos essa história tem encorajado cristãos em todas as partes do mundo. Onde quer que essa história da prisão de Jesus é contada, a história de Pedro e o galo, com certeza, também é contada. Nós amamos essa história, por quê? Porque nós a entendemos, e porque nós podemos nos ver nessa história. Queridos, eu creio que poucas histórias falam ou nos falam tão profundo como essa história de Pedro e o galo. O grande comentarista bíblico chamado Matthew Henry, antigo, respeitado escritor, mais de 300 anos atrás, ele divide essa história em 2 partes.
ele chama a primeira parte de a queda de Pedro e a segunda parte de a restauração de Pedro. Nós vamos seguir esse esquema básico para a nossa mensagem nessa noite. Nós vamos contar essa história com esses dois temas. O primeiro, a queda de Pedro. E embora Pedro tenha caído, ele realmente se levantou novamente, nós vamos ver isso. Primeiro, a queda. É tarde de quinta-feira. Já é muito tarde. A noite já caiu e já é muito tarde. Jerusalém está escura. Jesus acaba de ser preso e ele é levado para a casa do sumo sacerdote. A maioria dos discípulos está escondida. Eles fugiram, se espalharam, correram no meio da multidão. Eles estão muito assustados e ao mesmo tempo eles estão irritados com o que Judas fez. Quando a multidão de soldados levou Jesus, Pedro tomou uma decisão: eu vou segui-los, vou segui-los. Afinal, Pedro havia prometido que nunca iria abandonar o Senhor, e ele não iria começar agora, ele estava decidido: vou segui-lo. E aí na confusão foi muito fácil ir a reboque da multidão, ir no meio da multidão. Ninguém parecia notar a presença de Pedro, certamente ninguém o reconheceu como um dos melhores homens de Jesus. Ele estava no meio da multidão, ele segue a multidão até a casa do sumo sacerdote. Essa casa tem um pátio na frente da casa. Esse pátio era introduzido por um portão, um pequeno corredor que dava nesse pátio. No momento que Pedro chegou lá, os soldados tinham levado Jesus para o interior daquela casa, para se encontrar com o sumo sacerdote. Foi o primeiro que interrogou Jesus naquela noite. Aí a multidão se dispersou em parte por estar tarde e também em parte por perderem o interesse, por enquanto, sobre aquela história. Alguns tinham ido para casa, outros foram se aquecer numa fogueira no pátio. Era início de abril, fazia muito frio, a temperatura tinha caído muito naquela noite. As pessoas que ainda ficaram ali no pátio estavam se aquecendo numa fogueira. Foi difícil para Pedro dizer exatamente quantas pessoas estavam ali, 50 talvez, um pouco mais, um pouco menos. Havia soldados romanos se movendo sem destino ali naquele pátio. Servas e escravos executavam trabalhos domésticos. Além disso, havia muita gente à toa, transeuntes. Era o tipo que Pedro estava fazendo. Pedro se encaixava muito bem nesse tipo de gente à toa, transeuntes. Ele estava ali se passando por um deles. E eles estavam ali esperando ver o que iria acontecer com esse homem Jesus que foi preso às altas horas da noite. Agora, queridos, a fim de entender o que acontece em seguida, ajuda a lembrar que já passava da meia-noite. Na escuridão, Pedro vem até o portão e Pedro espera para poder entrar. Ninguém sabe quem ele é, ou pelo menos é o que ele pensa. Ninguém sabe quem eu sou. Por isso deve ser perfeitamente seguro entrar e permanecer ali. Agora, na verdade, a gente sabe, Pedro está em território inimigo, ele também sabia. Mas ele está no meio da noite. Não há nenhuma razão para suspeitarem dele. Claro, todos poderiam estar pensando: os homens de Jesus fugiram, não há ninguém dele aqui entre nós. E aí, armado com esse pensamento, Pedro esbarra acidentalmente numa criada, enquanto ele caminhava em direção à fogueira. Assim que ele chega perto do fogo, e o fogo ilumina o seu rosto, a criada disse: você estava com o Nazareno, você estava com Jesus. As palavras bateram em Pedro como um choque elétrico. De alguma forma ela o reconheceu. Como poderia isso? Como ela sabia dele? Isso realmente ninguém sabe, isso também não importa. E não importa que ela não saiba nem o nome dele, o que importava era que de alguma maneira essa mulher sabia que ele andava com Jesus, sabia que Pedro tinha uma ligação com Jesus. Pedro tinha que pensar rápido: o que fazer? Instintivamente ele murmurou para fora a desculpa mais velha da humanidade: mulher, eu não sei do que você está falando. Muito bom, Pedro.
Ele se faz de morto, basta se fingir de morto, haja como se você não soubesse do que ela está falando. Funcionou! Ou pelo menos, Pedro pensou que funcionou. Mas enquanto ele estava ali ao redor do fogo, conversando com os soldados, ele notou do outro lado 2 ou 3 pessoas olhando para ele mais atentamente. Elas se aproximam muito perto, muito cuidado. 1 ou 2 estavam balançando a cabeça em sua direção, sussurrando e olhando para ele. Minutos se passaram e Pedro virou-se para sair do pátio. Ele tinha que sair dali. As coisas estavam começando a ficar arriscadas demais. Quando ele faz esse movimento, uma segunda serva, talvez uma amiga da primeira, de repente falou: esse homem é um dos deles. Esse homem é um dos deles. Pedro tentou agir calmamente, mas ele sentiu o seu coração batendo no seu peito. Rápido, agora você precisa dizer alguma coisa. Pense. Não fique aí parado, faça alguma coisa. Então ele diz: eu não conheço esse homem. Mas quando ele disse isso, seu rosto estava tão vermelho, que ele poderia dizer qualquer coisa e ninguém acreditaria nele, ninguém. Pedro sabia que estava em apuros real. Pense sobre esse lugar. É o lugar errado, é a hora errada. Pedro está no campo do inimigo, e ele está se aquecendo ao redor do fogo do inimigo. Se ele tentasse sair agora, ele iria despertar mais suspeita ainda, mas se ele ficasse, talvez pudessem reconhecê-lo. Mais tempo se passou, mais olhares, mais sussurros dirigidos a ele. Depois de cerca de 1 hora, parecia que a entrevista de Jesus com o sumo sacerdote já estava prestes a terminar. Os guardas estavam indo de um lugar para o outro. A agitação no pátio aumentou. Pedro deu um suspiro de alívio. Daqui a pouco eu posso sair daqui. Talvez finalmente ele saísse dessa. Foi só nesse momento que um homem do outro lado da fogueira falou bem alto. Ele parecia mais seguro em si. Definitivamente, esse homem tinha um tom mais hostil do que as servas. Eu não vi você lá no horto. Eu não vi você lá no olival. Pedro olhou para o sujeito, tentou ignorá-lo, mas dessa vez não deu certo. Evidentemente, esse sujeito tinha ido com a multidão para prender Jesus. Pior, esse sujeito era parente de Malco. Você lembra quem é Malco? Malco é o servo do sumo sacerdote, do qual Pedro saca a espada e corta a sua orelha impulsivamente. Pedro foi pego, ele sabia disso. Esse homem o tinha visto com Jesus, e além disso, esse homem estava muito incomodado, porque Pedro tinha ferido a orelha do seu parente. Irmãos, quando um homem está encurralado, ele é capaz de fazer quase qualquer coisa para se safar, não é verdade? Nesse caso, Pedro está encurralado e ele começa a praguejar, e ele começa a jurar e dizer: eu não conheço, porque você não me deixa em paz, que Deus me tire a vida, se algum dia eu ouvir esse homem Jesus. As palavras simplesmente brotaram da sua boca, velhas palavras nascidas do medo, da exaustão. Pedro não as usava desde os dias de pescador, ele estava acostumado agora com uma nova linguagem. E no mesmo instante que as palavras jorraram da sua boca, um galo começou a cantar. Muito bem, agora que a história está exposta diante de nós, vamos fazer algumas perguntas. Talvez a principal delas é o que deu em Pedro para negar Jesus. Negar conhecer Jesus. Irmãos, a resposta não é difícil de encontrar. Pedro estava com medo, Pedro estava cansado. Isso não é desculpa para o seu comportamento, mas isso torna compreensível, a gente entende Pedro. Depois de tudo que tinha acontecido, Pedro finalmente ficou sem forças. Considere a questão do ponto de vista de Pedro, o caso de Jesus. O caso de Jesus era um caso impossível, era caso perdido. Os chefes dos sacerdotes tinham ódio por Jesus e não o deixariam ir até que tivessem certeza que Jesus estava morto. Isso estava claro.
Então pense bem, por que Pedro se arriscaria por uma causa perdida? Por quê? Além disso, Pedro está cansado, ele está solitário, ele está com frio, está meio desorientado, e tem um agravante: Pedro nunca esperou ser questionado por uma empregada. Uma empregada. A pergunta daquela empregada o pegou totalmente de surpresa, e ele deixou escapar uma resposta quase sem pensar. A primeira resposta, quase sem pensar. Mas veja bem, uma vez que no princípio ele negou conhecer Jesus, não tinha mais como voltar atrás. Ele tinha que se livrar depressa daquilo. Ele tinha que se livrar da cadeia. E queridos, essa é a ironia dessa história. Pedro negou Jesus a uma criada, não ao sumo sacerdote, não a um soldado, não a uma pessoa num cargo elevado. Pedro nega a uma simples serva. Eu acho que Pedro estava pronto para morrer por Jesus. Eu acredito nisso. Acredito que Pedro estava pronto para morrer por Jesus naquela noite. Apenas 2 horas antes, você sabe, ele sacou da espada, ele feriu alguém que fora prender Jesus. Ele estava disposto a lutar por Jesus. Não, Pedro não era um covarde. Pedro sabia o risco envolvido em ir ao pátio do sumo sacerdote, ele sabia. Eu acredito, embora não possa provar isso, que se Pedro tivesse sido levado perante o sumo sacerdote, eu acredito, ele teria dito: sim, eu sou um seguidor de Jesus, e com um sorriso no rosto, ele teria seguido seu mestre até a cruz. Gente, esse era o tipo de homem que Pedro era. Mas então o que aconteceu? Ele estava totalmente despreparado para ser interrogado por uma criada. Era isso. Totalmente despreparado para ser interrogado por uma criada. Ela o pegou desprevenido, e ele mentiu sobre conhecer Jesus, mas aí uma mentira leva a outra e a outra. O que aconteceu com Pedro não foi por acaso, gente. Isso tudo aconteceu por uma longa série de más decisões. Analisando essa história mais de perto, eu percebi, Pedro cometeu 7 grandes erros. 7 grandes erros naquela noite. Primeiro, na última ceia, quando Jesus disse a todos os seus discípulos que todos os seus discípulos iam abandoná-lo, Pedro falou quando ele deveria ter ouvido. Pedro deixou escapar impulsivamente, Mateus 26, 33, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Dentro de 6 horas, Pedro viria lamentar essas palavras corajosas. Ele falou quando deveria ter ouvido. Segundo, ele não gostou da própria fraqueza, ele não considerou sua fraqueza, ele a ignorou. Terceiro, ele ignorou a advertência de Jesus. Quarto, ele seguiu Jesus de longe. Ele seguiu Jesus, mas à distância, quando ele deveria estar no cotovelo do Senhor. Nesse caso, seguir a Jesus de longe só lhe trouxe mais problemas. Existem tantos seguidores de Jesus, mas de longe, de longe. Quinto, Pedro se aqueceu no fogo errado. Pedro não tinha nada que se aquecer na companhia dos inimigos do Senhor, não tinha. Um escritor falou o seguinte: se sua fé já não tivesse congelado, ele não teria necessidade de ser aquecido por aquele fogo. Ou seja, ao se associar com aqueles que tinham prendido Jesus, Pedro se colocou numa posição em que ele quase certamente seria exposto. Pedro se aqueceu no fogo errado, até que as coisas esquentaram demais para ele. Eu vejo outro erro. Pedro não estava preparado quando o ataque ocorreu. Não estava. Estava totalmente despreparado. E o 7º erro foi a negação em si. Ele agravou o seu pecado, primeiro pelo engano, em seguida negando e finalmente jurando. Ele complica tudo. Mas, gente, isso era inevitável.
Pedro não se preparou para uma queda, e quando a queda chegou, foi uma grande queda. Agora é interessante notar que Pedro enganou apenas a si mesmo. Os outros realmente nunca acreditaram nas suas palavras. Eles perceberam que ele estava mentindo. Algo em seu rosto, algo no tom da sua voz o entregava. E foi assim que Pedro, a rocha, se desintegrou no momento crítico. Ele tinha negado o seu Senhor não uma, mas 3 vezes. Ele foi um fracasso. E ele iria lembrar disso para o resto dos seus dias. Ok. À medida que a gente pensa nisso, eu quero que a gente leve muito a sério esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então a gente chega para a segunda parte dessa história, que a gente pode chamar de a restauração de Pedro. Houve 4 etapas no retorno de Pedro ao Senhor. Pedro caiu, mas se levantou. 4 etapas. Primeiro, o canto do galo. Canto do galo. Gente, os evangelhos são unânimes, os 4 evangelhos, nesse ponto. O galo cantou no momento exato da terceira negação de Pedro. Quando os palavrões começaram a jorrar para fora da sua boca, no mesmo instante, e ao longe, um galo começou a cantar. O galo cantou e Pedro se lembrou. William Hendrickson coloca a questão dessa forma: essa memória oculta vai puxar a corda, que vai tocar a campainha da consciência de Pedro. De repente tudo ficou tão claro. Quão precipitado ele tinha sido apenas há 6 horas atrás. Quão arrogante ele tinha sido. Quão confiante da sua própria força. Quão seguro das suas próprias habilidades. O canto do galo significava: Pedro, eu avisei que isso ia acontecer a você. E você, Pedro, não acreditou em mim. O canto do galo desperta Pedro. Segunda etapa, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. O relato de Lucas sobre essa história contém um detalhe que os outros evangelistas omitem. Lucas 22:61 diz que quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Uma vez que isso aconteceu à noite, no meio da noite, deve ter acontecido exatamente quando os guardas levavam Jesus da sua entrevista com Caifás até o seu julgamento perante o Sinédrio. Jesus sai da presença do sumo sacerdote e ele é conduzido até o Senado judeu. E é justamente nessa hora que Jesus está passando pelo pátio em que Pedro está negando. Evidentemente os guardas estavam levando Jesus através ou cruzando esse pátio, exatamente no momento em que Pedro está com a sua boca cheia, com as palavras da negação pela terceira vez. Nesse momento minúsculo de tempo, Pedro amaldiçoando, o galo cantando, Pedro olhou para cima e viu Jesus olhando diretamente para ele. A essa altura, o rosto de Jesus já está desfigurado. Os olhos de Jesus quase que fechados pelo inchaço dos bofetões. A face machucada, coberta por saliva alheia. Um rastro de sangue escorre da sua boca. Mesmo que seja na calada da noite, Pedro pôde vê-lo perfeitamente à luz da fogueira. E Jesus pôde ver Pedro. Nenhuma palavra é dita, nenhuma. Ele olha para Pedro, que o negava pela terceira vez, e tudo aconteceu como ele, Jesus, previu. Que olhar foi esse? Eu vejo 3 coisas nesse olhar. Esse olhar foi um olhar de condenação. Foi sim.
você disse que não me conhecia. Olhe para mim, Pedro. Olhe para mim. Você não me conhece? Segundo, esse foi um olhar compassivo. Compassivo. Ah, Pedro, quão fraco você é. Agora você sabe que sem mim você não pode fazer nada, Pedro. Nada. Mas esse foi um olhar também de comissionamento. Chore, Pedro, chore. Lembre-se das suas palavras, Pedro. Então vá e fortaleça os seus irmãos. 4 etapas da restauração de Pedro: o canto do galo, o olhar de Jesus e as palavras de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas afirmam que quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Lucas 22, 34, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Irmãos, foi essa memória mais que qualquer outra que trouxe Pedro de volta para Deus. Não só Pedro tinha caído, ele havia caído após a sua ostentação. Eu nunca o abandonarei. Agora, isso havia acontecido exatamente como Jesus predisse. Essas palavras de Jesus, ditas em amor, bateram profundamente dentro das fendas da mente de Pedro. Tanta coisa aconteceu nessas poucas horas que Pedro tinha esquecido, mas no momento oportuno, ele se lembrou de tudo que Jesus tinha dito. As palavras de Jesus o ajudaram a se levantar. E finalmente, na 4ª etapa da restauração de Pedro, nós encontramos as lágrimas de Pedro. As palavras usadas nos textos que falam que Pedro chorou, significam Pedro chorou amargamente. Elas são um sinal do seu profundo arrependimento. Ele percebeu finalmente o que tinha feito, até que ponto ele tinha caído com as suas negações, como isso tinha ferido o Senhor. Mas você lembra, Judas também chorou, mas as lágrimas o levaram ao suicídio. As lágrimas de Pedro o levaram ao arrependimento. Gente, lágrimas são boas, se elas nos levam a uma nova devoção a Jesus. Lágrimas são boas, se elas nos levam a uma nova determinação para servi-lo. Nós podemos chorar e chorar, mas se os nossos corações não se quebrantam e não se abrem diante do Senhor, as nossas lágrimas não farão nenhuma diferença e não farão nenhum bem. Nenhum bem. Para Pedro, as suas lágrimas sinalizaram o quebrantamento do seu coração por causa do seu pecado. É como o salmista diz no Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, eu concluo de tudo isso que Pedro era fundamentalmente leal a Jesus Cristo, leal. Afinal de contas, pelo menos ele seguiu Jesus até o pátio. Os outros discípulos não fizeram isso. William Beckley disse: Pedro caiu em uma tentação que só poderia vir de um homem corajoso. O homem de coragem sempre corre mais riscos que o homem que procura a segurança plácida. Você entende? Pedro não lidou bem consigo mesmo, mas pelo menos ele estava lá. O seu fracasso foi terrível, mas pelo menos ele se importava o suficiente para tentar seguir o Senhor. Isso não é desculpa, claro, para o seu pecado, mas nos ajuda a ver uma foto maior e melhor de Pedro. No fim das contas, não foi a fé de Pedro que falhou, não, foi a coragem de Pedro. Coragem. Jesus tinha dito em Lucas 22, 32, eu orarei por você para que a sua fé não desfaleça. A oração de Jesus foi respondida. Pedro nunca perdeu a fé. No momento da crise ele perdeu a coragem, não a fé. É verdade, Pedro tinha sido espalhafatoso, profano, vulgar naquela noite. Também é verdade que por baixo de tudo isso, ele ainda amava Jesus. E ele estava lá no pátio,
com todas as suas culpas, de olho no Senhor. Gente, no fundo, Pedro é um homem bom, que não conseguiu fazer jus às melhores intenções do seu coração. Ele era um homem bom. Eu noto dois fatos interessantes sobre a forma como Jesus tratou Pedro. Primeiro, Jesus nunca criticou Pedro, nunca. Segundo, Jesus nunca desistiu dele, nunca desistiu. Jesus sabia a respeito da negação de Pedro muito antes de acontecer, o Senhor sabia. Ele sabia o que Pedro iria fazer, ele sabia como Pedro iria reagir, ele sabia que tipo de homem Pedro seria depois de tudo isso. Gente, é um princípio atuando aqui, um princípio importante. Um osso quebrado muitas vezes se torna mais forte depois de ser curado. Parece que existe algo no processo da cura, na verdade, faz com que o ponto de quebra se torne mais forte do que era antes. O mesmo é verdade para uma corda que rompe nas mãos de um mestre. A corda, uma vez reparada, ela se torna mais forte do que antes. A mesma coisa acontece com os nossos fracassos. Gente, Deus pode nos levar para onde nós somos quebrados e nos tornar mais fortes do que nós éramos antes. Apesar de cair e cair e cair, apesar dos nossos rostos estarem sujos e cobertos com a lama e a sujeira da derrota amarga, pela graça de Deus, nós podemos nos erguer a partir do campo de derrota para marchar mais uma vez sobre a nossa vitória. É isso que aconteceu com Pedro. A sua culpa foi transformada em graça, a sua vergonha foi transformada em simpatia. O seu fracasso foi transformado em fidelidade. Sabe qual é a prova disso? Pedro fez muito mais por Jesus Cristo depois da sua queda do que antes dela. Antes da sua queda, Pedro era arrogante, turbulento, incerto. Depois da sua queda, ele se transformou num pregador flamejante do Evangelho. Antes da sua queda, ele era um grande falador. Depois, ele falou apenas do que Jesus Cristo poderia fazer pelos outros. Ele era o mesmo homem, mas agora ele era diferente. Ele ainda era Pedro por completo, mas ele tinha sido peneirado por Satanás. E o peneirar jogou o joio para fora da sua vida. O joio foi levado pelo vento. Sabe o que Pedro perdeu com o seu fracasso? Pedro perdeu a vaidade. Pedro perdeu o orgulho. Ele perdeu a autoconfiança, ele perdeu a impulsividade precipitada, ele perdeu sua insegurança. Isso é o que Pedro adquiriu após a sua restauração. Ele adquiriu humildade, nova confiança em Deus, coragem aprovada, nova determinação de servir a Jesus Cristo, vontade de usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Gente, as coisas que ele perdeu, ele realmente não precisava. E as coisas que ele ganhou não poderiam vir para a vida dele de qualquer outra maneira, a não ser dessa maneira, pelo fracasso. Da mesma maneira que Deus redime os nossos erros, removendo para fora da nossa vida aquelas coisas que nos colocam para baixo, Ele os substitui com qualidades que nós sempre desejamos, mas não conseguimos encontrar. Há muito nessa história que deve nos encorajar. Querido, não foi o verdadeiro Pedro que negou o Senhor, foi o verdadeiro Pedro que seguiu o Senhor até o pátio. Não foi o verdadeiro Pedro que amaldiçoou e jurou falsamente. Foi o verdadeiro Pedro que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando o Senhor olha para Pedro, quando o Senhor olha para você, quando o Senhor olha para mim, Ele não olha para nós e vê apenas as nossas falhas, Ele vê além das nossas falhas, Ele vê a nossa lealdade que está por trás de tudo isso. Ele vê a nossa dor, Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê o nosso sincero desejo de agradá-lo, Ele nos vê nas nossas tentativas vacilantes de segui-lo. A quem essa história se aplica? A quem ela se aplica? Em primeiro lugar, para aqueles que estão sendo tentados, que sente que as forças das circunstâncias estão conspirando para atraí-lo para longe do Senhor. Anime-se, anime-se. Você se sente fraco,
Você se sente confuso? Pedro também se sentia assim. Você está desanimado com a sua vida? Pedro se sentiu desanimado também. Você se sente encurralado? O mesmo aconteceu com Pedro. Essa história é para você. Segundo lugar, essa história é para aqueles que caíram. Para aqueles que caíram. Talvez você cedeu sob a pressão essa semana. Talvez você leve uma carga de culpa, de algumas palavras impensadas, faladas com pressa. Talvez você negou o Senhor ficando calado, quando deveria ter falado. Talvez você tenha usado uma linguagem vil essa semana, mesmo que tenha falado bem baixinho, sem ninguém tenha ouvido. Talvez você tenha estado onde não deveria estar. Pedro não só se sentiu como você, ele também caiu como você. Essa história é para aqueles que caíram. Mas, gente, essa história também é para aqueles que estão voltando para Deus, voltando para Deus. Talvez você saiba tudo sobre chorar lágrimas amargas, tudo. Você se sente como se Deus estivesse muito longe de você? Parece como se você estivesse caminhando através de um vasto deserto, sozinho. Você se sente envergonhado, humilhado pelas coisas que você fez, pelas coisas que você disse, que deixaram você nessa bagunça em que você está agora. Anime-se. Pedro se sentia assim também. Querido, nenhuma história em toda a Bíblia nos dá mais esperança. Se Pedro pôde cair, qualquer um pode cair. Mas veja bem, se Pedro pôde voltar, qualquer um pode voltar também. Uma questão final e eu concluo. De onde vem essa história? De onde vem essa história? De onde a gente tira essa história? Respondam para mim. Onde é que a gente conhece essa história? Na Bíblia. Na Bíblia. Mas ela está na Bíblia por quê? Quem foi testemunha disso? Ninguém. Sabe por que essa história está na Bíblia? Ela só poderia ter vindo de Pedro. Foi Pedro. Ninguém mais estava lá para dizer o que aconteceu. Foi Pedro que contou essa história. E foi registrada pelos 4 evangelistas. Eu não teria feito isso. Talvez você não tivesse feito isso. A nossa tendência é esconder os nossos erros, para nos certificar de que ninguém nos descubra. A gente é bom nisso. Não Pedro. Uma vez que ele foi restaurado, ele não conseguia parar de falar sobre o que Jesus tinha feito na sua vida. Pedro ainda está falando nos dias de hoje. E sabe o que Pedro está falando? Ele está falando para você. E ele está falando assim: se você acha que caiu, se você sente como se você tivesse negado o Senhor, veja o que aconteceu comigo. Não se desespere. Deus ainda o ama, e Ele o ama tanto, que não importa o que você tenha feito. Se Deus pôde me perdoar, Ele pode perdoar qualquer um. Ele ama você. Ele sempre amou, e Ele sempre amará você. É isso que Pedro ainda está falando através dessa história. Meu querido, há esperança para todos nós, o melhor de nós, o pior de nós, e o resto de nós. Se você tiver caído, Ele pode buscá-lo novamente. Se você está quebrado, Ele pode fazê-lo inteiro novamente. Se você falhou, Ele pode fazer você se sentir útil novamente. Se você perdeu a coragem, Ele vai devolver a sua coragem mais uma vez. Tenha coragem, creia no Evangelho. Se Jesus fez isso por Pedro, Ele pode fazer isso por você também. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei em que estágio você pode estar. Talvez você esteja sendo tentado. Talvez você caiu. Ou talvez você está precisando voltar para Deus hoje. Meu querido, essa história serve para dizer para nós: há esperança para você, há esperança para o fracassado.
Pai, eu oro por todos que estão aqui, oro por mim também. Oro para que a Tua misericórdia e a Tua graça se manifeste sobre cada um de nós, porque num certo sentido todos nós somos Pedro, e todos nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Sabemos que o Teu olhar, Senhor, não nos destrói, Ele nos restaura. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, e seja onde quer que estejamos, caídos, envergonhados no chão, sendo tentados à humilhação, ou tentando nos restaurar e voltar, seja onde for, que a Tua boa mão seja conosco. Nos ajude, Senhor, e nos dê a Tua graça. Que não sejamos tão arrogantes como Pedro, batendo no peito e dizendo: eu nunca o abandonarei. Ah, Senhor, que sejamos honestos, pelo menos com nós mesmos, e contigo em primeiro lugar, e humildemente nos coloquemos diante do Teu altar todos os dias. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, no soberano e poderoso nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, amém.